Agora, vamos fazer o segundo? Vamos. O segundo é com carne vermelha. Esse aqui já é mais acessível, vamos dizer. Que prato, que carne que é o ideal para usar? Qual que a gente pode usar? Edu, aqui nós estamos usando filé mignon, mas pode ser coxão mole, pode ser Perfeito. contra filé sem a gordura, pode ser alcatra. Quer que eu tire daqui essa? Por favor, Edu. Vou tirar essa. Ó, pra gente não se queimar. Então é uma carne empanada. Então Ô, Juliano, qualquer carne macia- você pegou essa panela aqui desse jeito aquela hora e nem falou nada. Tá pegando fogo a panela, meu. Não, tá tranquilo, Edu. É que tua mão tá calejada, meu. Aí nós vamos fazer então a carne. Essa carne você vai fazer empanada ou não? Vou fazer empanada. Perfeito. Então a gente vai usar esse método que você mencionou, italiano. A única diferença com a empanada milanesa, ao invés de usar farinha de rosca, a gente vai usar farinha panko, que dá uma crocância maior. Sim. Então vai harmonizar muito Deu bem um com, gergelim aqui, ó. com o medalhão de banana. Ah, perfeito. A Então, gente já comentou isso, inclusive, aqui no nosso programa, desculpa interrompê-lo, Imagina. chefe. Mas, além, é claro, dos ovos serem peneirados, que é o certo, facilita muito. facilita muito, a gente também pode temperar os ovos, né? Claro, Sim, pode com temperar sal, a com farinha, o que quiser. Perfeito. À vontade, Juliano. Quer passar pra cá? A gente vai fritar essa daí, tá certo? Na imersão? Vamos fritar na imersão. É Edu, isso? Edu, esse aqui acompanha o empanado de banana da terra. Qual que você prefere fazer primeiro, as bananas ou a gente já frita O que você quiser. Então vamos fazer o seguinte, vamos empanar ele, deixar ele descansar um pouco e a gente vai nas bananas? Perfeito. Então, tempero dele, alho. Você colocou sal? Não, por favor. Posso colocar um pouquinho de Por sal? favor. Alho e sal. Alho, sal. Só isso. Só, pode colocar um pouquinho de pimenta. Sal e pimenta Perfeito. é a gosto. Perfeito. E aqui você está usando o filé, mas você falou que quem quiser usar uma outra carne, Não tem problema à nenhum. vontade. À vontade. Qual que você recomenda? Pode ser contra filé, alcatra, colchão mole. Contra filé, alcatra ou colchão mole? É, É, o uma con- ótima opção também. O contra filé, Edu, é bom tirar a gordura, porque no se empanado ela já não harmoniza Aliás, muito bem. Juliano, não sei se você concorda comigo, toda carne, muitas vezes que tem um pouquinho de gordura a mais tal, e você vai cobrir, você vai empanar, é melhor você tirar. Tem que retirar. Porque senão a pessoa tem a surpresa de ter gordura dentro. Não é legal, não, né? não é legal. Não é bom. E a gordura, quando ela tá na grelha, ela é muito gostosa. Mais empanada assim, ela já não tem o mesmo. Não é a mesma fica, coisa. Lembra Não que fica pode fazer mal agradável. também, né? Essa receita é o filé. E por que você chamou medalhão de banana da terra? Eu estava curioso para te perguntar isso. Porque eu envolvi a banana da terra em bacon. Ah, como se fosse um medalhãozinho. Ali, Lucas, olha lá. Aqui, chefe. Agora eu vi, agora eu entendi. Mas Olha eu posso só. ser sincero com vocês, além de estar delicioso, isso aqui me lembrou também comida asiática, sushi. Me lembrou um sushi, sabe? O sushi. Ah, sei. Um sushi me lembrou muito um sushi, tanto que quando eu cheguei, eu falei, olha que legal, vai ter uma releitura de sushi. Mas não, uma delícia isso aqui. Incrível. É isso aqui, ó. Muito legal, ó, que lindo. Muito bacana. Lembra um medalhão, mas não é. Você tá vendo, e assim, tem diversos tipos de empanamento, enfim, no mundo inteiro. Aqui a gente está fazendo um empanamento que é tradicional na farinha de trigo, no ovo batido e na farinha E na panko. Ou que pode ser a farinha de pão ou na farinha de rosca. Aí a gente pode fazer o empanamento como é o fish and chips, que é um tipo da Inglaterra, que aqui você vai fazer com cerveja, certo? Que é um molho muito gostoso que acompanha vários tipos de peixe com a cerveja. Lembra também a forma que se faz no Japão, né? E muitas vezes você pensa uma coisa assim e muda completamente o sabor, né? Muda. E esse empanado, Edu, fica maravilhoso com cebola também, que são as onion rings. As onion rings, é verdade. Já nos Estados Unidos, que é a terra natal do Lucas, ele fala que ele mora lá com o Mickey, né? Eu sou pateta e moro comigo. Lá, uma das receitas mais tradicionais e empanadas são os frangos, vendidos geralmente no balde, que o americano é exagerado, né? Os tamanhos, aquele frangão no balde, Maravilhoso. Exatamente. KFC, né? que é um outro mais tipo de famoso. empanamento, né? E é uma receita que veio de uma cidade chamada Kentucky. Então, por isso- Kentucky Fried Chicken. o modo de preparo é uma exclusividade dessa marca, mas o frango frito é muito comum, muito comum. Inclusive o Coronel Sanders, ele tem um segredo nessa receita que ele não passa para ninguém, que é a seleção de temperos. Exatamente. E assim, eu tenho algumas receitas que nos preparamos, Coronel mas Sanders. que é a história dele é muito interessante, inclusive. E
Você descobriu qual é o segredo? Não. Fala a verdade. Tentei, viu, Edu? Você tentou? Tentei várias vezes, mas não descobri. Fica parecido, mas igual Fica não fica. parecido? Fica parecido. Será que não é o frango, então? Não sei. Porque se você é muito bom, Juliano, você deve ter descoberto qual é o segredo e o frango é diferente. Eu tentei, Edu. E Eu não sei não, meu. Será que tem um processo também diferente? Será que durante o modo de preparo tem algum diferencial? Assim, na receita original do frango frito? Você tem que deixar ele adormecer em buttermilk. Mas como a gente não tem isso aqui, que é tipo um soro, eu deixei no leite. Entendi. Esse buttermilk, se a gente for traduzir, seria um leite com... Leite de manteiga, leite né? de Mas manteiga. é tipo um soro, né? Então, e eu tentei com leite, coloquei aquela seleção de temperos na farinha, que a farinha dele é temperada, alho em pó, cebola em pó, os spices e tal. Eu vou te falar que eu acho que eu fiz umas 10 receitas diferentes. Eu fiquei com ficou parecido? Ficou muito parecido. Eu fiquei com o açougueiro lá uma semana fazendo esse frango todo dia. Que legal! Ó, eu vou fazer, já que você está falando, eu vou fazer uma releitura. Olha! Você precisa, quer lavar a mão? Vou Pode lavar a mão. Aqui, quer que eu vá fritando esse? Por favor, Edu. Pode? Em imersão, certo? Uhum. Eu vou sentir aqui quando tá o óleo. Eu vou pegar uma outra aqui, aquela ali, tá. pro peixe. Perfeito. Ó, aqui, ó, você de casa, cuidado sempre que for fazer alguma fritura. Deixa eu ver aqui como é que tá o óleo. Imersão. Aqui, ó, tá quase. Tá quase. Deixa mais um pouquinho? Deixa mais um pouquinho. Espera um pouquinho aquecer. Enquanto ele aquece, a gente já pode ir preparando as bananas. Ótimo. Perfeito. Ó, eu acho que foi aqui. Foi? Não, vou esperar mais um pouquinho só. Deixa eu esperar mais um pouquinho, que aqui é tão rápido também, ó. Vou esperar rapidinho. aqui, ó. Que a gente já põe ele aqui, para não perder a crocância. Ó, deixa eu abaixar até um pouquinho aqui, agora já vai esquentar demais. A banana é o medalhão de banana que você vai fazer. É o medalhão de banana da terra. Perfeito. Aí tem que ser com a banana da terra, para ele ter a consistência. Tem, porque a banana da terra ela tem textura diferente. Ó, foi. Aí Ótimo. tá na temperatura. Frita um por vez ou o senhor quer 2 por vez? Pode ser 2 por vez. 2 por vez. Então, para não baixar a temperatura, 2 por vez. 2 por vez. Você prefere sempre fritar na imersão? Os empanados sim, Sim. Edu. Os empanados sim, eles ficam mais crocantes. Minha vovozinha fazia, ela é italiana, né? Ela fazia, colocava um pouquinho de azeite e fritava. Ela praticamente grelhava. E finalizava com manteiga. É, O jeito italiano. muito louco, né? E fica bom também, É né? maravilhoso. É o gosto de cada um. E a manteiga é muito gostosa. É né? muito A manteiga gostosa, é organiza muito gostosa. Aqui você vai fazer como esse? Eu vou cortar aí, Quer uma faquinha? Pode pegar ali, ó. por favor. Pode escolher aí, qual que você quiser. Ótimo. Então, medalhão, agora você vai aprender. Essa receita é mais acessível, porque se pensar que você pode fazer. Olha a ideia do Lucas, olha o que ele bolou. Explica isso daqui, o que é. Essa aqui é uma grelha, para que quando a gente coloque algo frito, que ele possa respirar e assim, se cair, escorrer algum óleo, vai para dentro da frigideira. Gostou? Olha só, gostei. Nós fizemos essa Isso não invenção. arranha a panela, pode ficar tranquilo. Não arranha a panela. Não, e você tá pondo sempre na mesma. Você arranhou já, arranhou Já na foi, né? primeira, Já pelo menos arranhou. já foi, antes de secar. Isso daí a gente faz para muita coisa, inclusive os salgados, enfim, você de casa está acompanhando diversas receitas. Obrigado sempre pelo carinho da sua audiência, pela companhia. Hoje com o Juliano Braz, que é essa simpatia, que é lá do @Vila de Mantova. Põe para todo mundo conhecer. Eu também estou devendo essa visita para ele. Ele já fez tantas visitas para mim. Ele merece que eu vá lá também, né? mereço. Como é que tá aqui, ó? Tá do jeito já? Tá bom? Um pouquinho mais, Edu. Um pouquinho mais? Um pouquinho mais. Ó. Ele tá um filé alto. Ah, perfeito. Aqui deixamos... Olha esse daí, que legal. Explica esse daí que eu gostei, ó. Pega a Banana. banana, aí você envolve ela. Nós vamos fritar ela também? Não, a gente vai assar ela. Vai assar? Ela é fica assada. muito legal. Ó, eu acho que isso daqui já tá no jeito, ó. O que você acha? Já tá no jeito, Edu. Já, né? Já pode escorrer. Edu, uma coisa Olha que interessante que eu comecei com essa releitura de comida brasileira foi exatamente a acessibilidade Do tipo de comida, você diz? do tipo de comida.
Quando eu comecei meu canal no YouTube, eu comecei com molhos, que são as bases de cozinha. Perfeito. Necessariamente, o molho de tomate. Pô, se você tem um tempo e uns tomates na promoção, não tem nada mais simpático do que preparar o seu molho de tomate. Simpático, inclusive, pro seu bolso, né? Opa! Aí você fez através disso você fez a receita que é pra pessoa de repente congelar, é isso? Congelar não só o molho de tomate, mas como molho bechamel, molho demi-glace. Pra você... Ah, então eu vou aproveitar, vou olhar como que chama o teu canal no YouTube? Chefe Juliano Brás. Chefe Juliano Brás. Aí, lá você fez para que, por exemplo, isso daí tem influência do teu trabalho lá no CEAGESP também, porque Tem. a gente sabe que muitas vezes tem alguma coisa que está em promoção, você faz e faz uma quantidade maior. Não, sim. Não é? E outra, ser sazonal também. É muito importante trabalhar com os produtos da estação, que você consegue um produto de maior qualidade, Perfeito. com um preço mais acessível. Que hoje, do jeito que os preços estão, né, do tudo que você Sem pode dúvida. economizar é válido. Sem dúvida nenhuma. E claro, eu cheguei a pagar R$ 1,49 num quilo de tomate. Quando eu saí para fazer o varejão, inclusive minha namorada falou comigo, Juliano, olha o preço desse tomate. Aí eu falei, bom, vamos ter molho pro mês inteiro. Perfeito. Daí você fez e fez uma quantidade maior. Fiz uma quantidade maior Aí e você... congelei. O que você está falando para todo mundo nessas épocas que muitas vezes as coisas estão mais caras, ao invés de usar aquilo todo ano e comprar, você pode congelar e aproveitar uma promoção de algum item e congelar isso. Exatamente. Molho branco, você falou a mesma ideia. Molho branco, molho tomate. molho branco já é mais complicado de congelar porque ele é à base de leite. Edu, mas se você quiser para mim sopas, eu trabalhei com sopa há muito tempo. Verdade. Congelar a sopa? Congelar a sopa sim. Por exemplo, você faz caldo verde, creme de mandioquinha, creme de alho poró, creme de abóbora. É uma infinidade, principalmente no inverno, que você tem de opções para aproveitar o bom preço dos varejões. Luquinha, você pode pôr para assar isso daqui? Agora. Quanto tempo vai assar? Deixa eu pôr aqui. Aconteceu um acidentezinho. Imagina, acontece nas melhores famílias, não tem problema algum. Quanto tempo você precisa? Quantos graus tá aí, Edu? 180. Nossa, 180, 200. Você quer mais? Quer menos? Não, tá ótimo. Só falar. 10 minutinhos já tá. 10 10 minutinhos Posso tá só ótimo. tirar uma dúvida minha? Caso alguém queira utilizar os palitinhos, Pode, pode claro. também, né? Pode. Lembrando de retirar o palitinho. Claro. Servir. Assim, se você conseguiu envolver todo o bacon, aí não há necessidade do palitinho, principalmente no forno, porque o bacon vai agarrar. À medida que ele for a gordura for desidratando, ele vai Seca, né? Ele puxa. vai agarrar aí a banana. Mas claro, Quanto tempo você falou, perdão? 10 minutinhos. 10 10 15 minutinhos? minutos. 10 a é. 15 minutos? Tá prestando atenção na carne? Olha que linda que ficou. Ficou maravilhoso. Douradinha? É assim que você gosta, né? Exatamente. Vou Ele levar- gosta bem crocante, ó. E você que está vendo mais alto dessa forma, se você não conhece a farinha panko, você pode ralar também. Ah, não tem na sua região, tal. Você faz mal, você pode usar o pão de ontem, ralar mais grosso. Rala mais grosso. Rala Rala mais naquela grosso. parte mais grossa do Principalmente ralador. com a casca também, fica desse jeito, né? Perfeito.